Quando quando a gente ouve um paciente nos contando a história dele, e a gente fica agarrada naquela historinha que está sendo contada, sem levar em conta as manifestações do inconsciente, isso não adianta nada, não resolve nada, não tem fundamento isso. Mas quando você quebra aquele sentido e você vai tateando por outros caminhos, inclusive valorizando muitas formações do inconsciente, que é o sonho, o xiste, os lapsos de linguagem, né? Isso tudo que a gente vai observando, o próprio sintoma, né? Ou seja, o sintoma enquanto marca daquela pessoa, então a coisa é outra. Então, é justamente nisso, gente, para mim, isso é a essência do que a gente está trabalhando aqui. A gente olhar como o Joyce desconstruiu a linguagem, dando margem a muitas linguagens, a reproduzir muitas possibilidades. Porque quando a gente tem um sofrimento psíquico, a gente só vê aquilo, aquilo agarra, fica feito um chiclete na nossa cabeça, né? Então, a gente não abre o sentido para mergulhar em outros sentidos, né? Então é preciso quebrar essa certeza daquele pensamento, né? E falar, peraí, mas tem outras coisas para eu pensar. Não só tenho isso para pensar, né? Tem até uma dinâmica que se faz assim em grupo, que é uma folha com um ponto, um pontinho assim de ponta de lápis no centro da folha em branco. E aí apresenta isso para as pessoas, fala o que que vocês veem aqui? E a resposta é unânime. Todo mundo fala, eu vejo o ponto. O outro fala, eu vejo o ponto. Todo mundo vê o ponto, mas ninguém fala assim, eu vejo uma folha enorme em branco que pode ser preenchida com alguma coisa, né? Então a gente vê aquele ponto. Então nós temos assim milhões, trilhões de coisas que a gente pode celebrar pela vida que nós temos, mas a gente fica olhando para o ponto, aquele ponto ali, né? Então a gente precisa ampliar o nosso olhar, sair do ponto. Foi isso que Joyce fez, né? Então, sobretudo no último livro, que é ainda de uma complexidade muito maior, né? Então, a gente pode interpretar dessa forma. Não importa se ele estava cego, não importa se o outro estava surdo, o que importa é que aquilo ali nos ajuda a entender que a gente precisa quebrar o sentido, aquele sentido colado, aquele sentido que, na verdade, não nos ajuda em nada, né? Então, isso eu queria dizer para vocês, e a gente vai, então, iniciar, né, aqui também a nossa leitura, recordando, né, hoje nós vamos recordar o episódio 8º, os Lestrígones, porque nós estamos fazendo aquele apanhadinho lá pela obra fora para a gente ir resgatando tudo que nós estudamos sobre essa obra, né? Então, aqui tem dois resuminhos que eu vou ler para vocês. Um é do que se passa na Odisseia, de Homero, né? E o outro que se passa em Ulisses, do Joyce. O primeiro é assim: em A Odisseia, Odisseu conta que depois de expulso pelo rei dos ventos, Éolo, aporta na ilha dos Lestrígones, em cuja baía todos os navios ancoram, com exceção do seu. Um grupo pequeno de seus homens desembarca e é levado por uma jovem para a casa de seu pai, Antífates, rei dos Lestrígones. Este é um gigante e um canibal que logo devora um do grupo, lá do grupo do Odisseu, né? Enquanto os outros fogem. Irritado, ele, juntamente com seus homens, destrói os navios ancorados e mata a tripulação, só escapando Odisseu, seus homens e seu barco, né? Até na chamada, eu coloquei uma coisinha que eu acho importante lembrar, que não está escrito na obra em lugar nenhum, é que o Odisseu ele guarda segredo. Ele não conta as coisas assim abertamente para todo mundo, né? Inclusive, aliás, tem um lugar que está escrito isso que eu vi também, que é naquele livro da Ruth Rocha. É um livro que ele é infanto-juvenil.
Eu já falei para vocês sobre esse livro inúmeras vezes, mas é muito gostoso de ler. É a história da Odisseia contada para criança e para adolescentes, né? Então, nesse livro, ela chama atenção disso, né? Que o Odisseu, ele justamente passa uma mensagem que é a seguinte: o segredo é a alma do negócio, Uhum. né? Então, muitas vezes você está com um projeto, aí você vai compartilhar aquilo com alguém que não merece escutar, que você está com um projeto, daqui a pouco seu projeto dança, né? Então, são coisas assim que estão para além da nossa compreensão, mas que a gente vê acontecer com uma frequência muito grande. Então, ele diz isso. Então, quando ele encontra, né? Mas isso já está lá na outra coisa do eu meu, que a gente vai ler daqui a pouquinho, mas eu incluí aqui para poder falar disso também um pouquinho. Quando ele encontra o eu meu, que é um cuidador de porcos, né? Ele não conta para o eu meu. Né? Não sei se teria algum problema. Se ele contasse, eu acho que não faria grande diferença, mas ele não conta. Ele guarda o segredo. Ele manda chamar o filho dele, que ele já estava pertinho de casa, mas a casa dele estava tomada por príncipes que queriam casar com a esposa dele. Né? E ela não. Bom, isso nós já falamos várias vezes. Enfim, então é isso que está acontecendo lá no episódio 8, os Lestrígones, né? Ele escapa por pouco, né? Isso aqui já na volta, é que ele já está voltando para Ítaca. Já acabou a guerra, ele já está voltando, já está numa parte onde ele está voltando para casa. Agora vamos ver em Ulisses, do Joyce, né? Em Ulisses do Joyce é hora do almoço e é um cheiro de comida. Então, olha bem, ele está lá na Odisseia, está se falando de um canibal, né? Um canibalismo, pessoas que comem carne humana. Então, o Joyce faz essa aproximação, nessa intertextualidade, pegando também um almoço onde tem carne, cheiro de carne assando, né? Há um cheiro de comida por toda parte, por onde Bloom passa em busca de um lugar para comer. Finalmente, levado pela fome, ele se dirige para o restaurante Burton. Mas, ao entrar, o desejo de comer é substituído por uma sensação de repugnância. Um cheiro forte e desagradável lhe invade as narinas e a visão de pessoas comendo, sôfrega e vorazmente, lhe tira o apetite. Parecem canibais. Olha que interessante. É a aproximação ali, né? E que o faz pensar nas vantagens do vegetarianismo, que não sacrifica animais. Sai então apressadamente, indo por fim fazer uma refeição ligeira, um sanduíche e vinho, no bar Dave Bernin. Bom, então tá aí mais uma caminhadinha aqui, né, na nossa retrospectiva, lendo o episódio 8. E na próximo encontro nós vamos ler o episódio 9, que é o Sila e Caríbide, tá? Agora nós vamos pegar então o resumo do nosso episódio, né? Do episódio que a gente vai começar agora, que é esse Eu Meu, né? Então, o episódio Eu Meu é assim. Eu Meu, vocês sabem, esse personagem é um guardador de porcos, uma pessoa simples que está ali, né? Em A Odisseia, ao retornar a Ítaca, Odisseu se apresenta disfarçado de mendigo na cabana do guardador de porcos Eumeu, a quem conta uma história falsa para justificar a sua chegada como estrangeiro à terra. Ele chega completamente diferente, não é reconhecido. Ele está de barba, ele está meio maltrapilho e tal. Quando seu filho Telêmaco, que ele mandara chamar, chega, Odisseu lhe revela ser seu pai, e juntos planejam destruir os pretendentes à mão de Penélope, que há tanto tempo a importunam e consomem seus bens. Então, lá na Odisseia, está acontecendo isso. Ele já está praticamente em casa, está chegando na casa dele,
Ele tem essa notícia de que os príncipes estão habitando lá na casa dele, né? Deveria ser um palácio, uma coisa assim, ele era um rei, né? Então, eles estavam instalados lá, aguardando que a Penélope decidisse com qual deles ela ia se casar, porque eles davam Odisseu por morto. Agora, parece que esse é um dos episódios onde menos tem interação do que se passa na Odisseia e do aproveitamento disso, da paródia que o Joyce vai fazer sobre esse episódio da Odisseia, né? Mas, enfim, vamos ler aqui o resuminho, porque esse episódio 16 ele não é muito grande, ele é um episódio relativamente pequeno, ainda mais se a gente for comparar com o anterior, o Circe, né, que é o episódio o maior de todos da obra. Mas aí ele diz o seguinte: no Ulisses, né, de Joyce, embora o abrigo perto de Buff Bridge corresponda à cabana de Eumeu, que lá tem um abrigo, né, nesse episódio do Joyce. E aqui um pouco de aproximação que é possível fazer é a cabana do Eumeu, onde ele chega, né, na terra dele, e esse abrigo. E lá tem um zelador pele de cabra, né? E seu zelador pele de cabra seja perfeitamente comparável ao personagem homérico, uma equivalência exata entre este episódio e o de A Odisseia. O relato falso que Odisseu faz de sua viagem, né, que ele conta uma história falsa para o Eumeu, né, ele conta uma historinha ali para o Eumeu, para enrolar o Eumeu, né, mas é falsa, até que o filho dele possa chegar. Então, o relato falso que Odisseu faz da sua viagem pode ser equiparado à basófia do marinheiro Murphy, ao contar no abrigo suas aventuras diante de Bloom e de Stephen. Além disso, a autorrevelação de Bloom para Stephen e a de Stephen para Bloom, mal interpretada em vários aspectos por Bloom, ecoa o encontro de Odisseu e Telêmaco. Então, o máximo de aproximação pode ser feita, que em alguns episódios essas aproximações elas são muito evidentes, né? Então, aqui não tem tanta evidência assim, não é tão evidente assim. Então, nós vamos começar a ler agora. Bem-vindas aí as que chegaram aí. Eu não tinha visto Gabriela, Celeste, Alice, tá? Então, nós estamos então agora iniciando esse episódio 16, né, que é o Eu Meu, e eu gostei muito daquela sugestão que a Cíntia deu de vários leitores. Então, eu queria propor para vocês, a gente hoje, a gente escolher 3 leitores, e cada leitor vai ficar assim, leitor número 1, leitor número 2, leitor número 3. E aí, cada leitor vai poder, porque os parágrafos são bem longos, tá? Então, por exemplo, o primeiro leitor, ele pode ler essa primeira página, até o finalzinho dela, que está no outro lado. Então, vamos combinar que vai ser uma página e mais um pouquinho até que ela termine, ou então só aquela página, para cada leitor. E cada leitor que terminar a sua leitura, ele chama o outro leitor. Então, o leitor 1 leu a primeira página aqui, até ali onde termina, acima de sua cabeça, na página seguinte. Aí, o leitor número 1 diz, leitor número 2, para acordar a pessoa que é o 2. Aí, o 2, então, lê esse próximo parágrafo enorme. Aí, o leitor número 2 terminou de ler, então ele fala, leitor número 3. Aí, o leitor número 3 entra. E cada leitor vai definir o tamanho da leitura que vai fazer. Até quando ele chegar num ponto parágrafo. Aí para e chama o próximo leitor. Compreenderam? Tá bom Uhum. assim? Tá? Quem gostaria de participar hoje? Mais 2 pessoas, porque uma eu quero ser. Eu quero ser leitor número 1. Quem mais?
Eu posso fazer, Celeste. Tá, O então, Maísa, 2. quando falar o 2, eu chamo o leitor número 2, você entra. Agora, a marcação não é por página, não, né? Não, É não. É porque por eu não tenho tamanho. por É por tamanho. tamanho. Tá, tá. Então, Aí a gente uma chama. página e meia, às vezes dá até Uhum. mais de uma página e meia. Ali você chegou É, naquele ponto parágrafo, já leu um tanto desse, e você chama o próximo eu leitor. digo porque eu não tenho esse parâmetro de página aqui, né? O meu são Ah, posições, tá. entendeu? Aham, tá. Tá. Mas você vai ver que os parágrafos são longos. Então, você Aham, pode ler um parágrafo, pode ler dois parágrafos, até no máximo dois parágrafos aham. Tá grandes. ótimo, Se tá for uma ótimo. porção de. Porque tem uns trechos aqui que é diálogo, então não é propriamente parágrafo. Aí você mais ou menos mede o tamanho ali e, e, Aham, e corta também na hora que você achar que é a hora do corte. Então, tá. está faltando uma pessoa. Eu posso fazer o 3. Ótimo. Então vamos lá. Então eu sou a leitora número um, Maísa número 2 e Nancy Boa número 3. tarde, boa Boa tarde. Desculpe, tarde, Celeste. eu cheguei atrasado, então não sei se vocês já leram aquela tabelinha. Já lemos. Ah, tá. Aquele resuminho. Não, a tabelinha assim Ah, não, a tabelinha não. A tabelinha podemos ler. Deixa eu ler aqui a tabelinha, então. É o 16 aqui, é a cena. A cena se passa num abrigo, né, que é também a aproximação que o Joyce faz lá do texto do Homero, né? Então é um abrigo, a hora é 1 hora da manhã, tá? 1 hora da manhã, da madrugada. O órgão são os nervos, porque realmente é uma situação tensa, né? É uma situação tensa. Ele está chegando em casa, ele vai encontrar a casa dele cheia de homens, né? Então ele tem que ter os nervos em equilíbrio para poder lidar com isso. Então, por isso que ele traça essa estratégia de chamar o filho e adentrar a casa com o filho, né? A arte é a navegação, o símbolo são os marinheiros e a técnica é a narrativa senil. Depois nós vamos procurar saber melhor se alguém pesquisar e descobrir o que vem a ser isso. Pode ser algum tipo do que está no texto, da forma como está sendo narrado, alguma coisa de alguém senil. Eu fiquei pensando nisso, mas não tenho também essa informação clara e precisa para dar. Tá? Obrigada, E, Celeste, por você lembrar aí e aí, Celeste, só corroborando a tua fala, daí nós iniciarmos esse capítulo 16, né? Hum, Fazer parte dessa terceira parte do livro, porque, na isso, verdade, as 24 horas, elas já foram passaram, embora. já É, foram embora. Trata-se do retorno dele agora. é, Daí isso. essa divisão, né? em Uhum. tese, Estarmos então, iniciando. Ah, Foi isso que ajudou o Joyce, ou os pesquisadores, porque na segunda edição do livro ele não coloca mais o nome dos personagens em cada capítulo, em cada episódio. Ele divide simplesmente o livro em três partes, e isso dificultou enormemente os uhum. pesquisadores, né? Sim, não, Celeste, você ia falar? em tese, então, hoje já, assim, nós já estamos no dia 17 de junho, né? Estamos no dia 17 de É, as junho. 24 horas Isso, já rolaram. já Bem rolaram. lembrado, bem lembrado, bem lembrado, isso Né? A mesmo. segunda parte trata justamente da Odisseia, desse percurso, do É. percurso que Aham. ele faz, que se Uhum. encerrou agora, né? Agora é o retorno. Aham, é. Agora é o retorno, mas já o retorno bem avançado, porque o Sim, retorno já começou no final da é, guerra. A obra já começa com o retorno, praticamente, né? A obra sim, é se sobre a o gente. retorno. A obra é sobre o retorno.
acabou a Ilíada, né? Porque a Ilíada é um livro a ser lido antes da Odisseia. Sim. A Ilíada também do Homero. Então, a Ilíada conta a guerra de Troia, onde ele foi lá, o Odisseu, convidado, né, pelo Menelau, o rei Menelau, para salvar Helena, que Eu tinha não me, sido raptada por Paris, eu não me né? expressei, mas é a chegada dele Já a é a Ítaca chegada e, paralelamente, né, enfim, o Bloom encaminhar-se para casa. Isso, Né? É esse o paralelo. é Não isso é bem aí. o retorno, tem essa razão. O retorno É, realmente já é o é. final do retorno, é o É, finalzinho do eu retorno. digo o retorno dele para casa, quer dizer, Isso. na verdade, a maratona já. Aham. É isso. Então vamos lá. Em preparação ao que viesse a mais, o senhor Bloom livrou Stephen de grande quantidade de aparelhos de madeira e lhe entregou o chapéu e a bengala de freixo e, de um modo geral, o animou de uma forma samaritana ortodoxa de que o jovem estava extremamente necessitado. De Stephen, mente, sua mente não estava exatamente o que se pudesse chamar de peregrina, mas, digamos, um tanto instável e, segundo seu desejo expresso, propensa a qualquer coisa bebível. Bebível, assim o Sr. Bloom, em vista da hora que era, e não havendo nenhuma bomba de água do Vartri disponível para suas abluções, muito menos para beber, ocorreu-lhe o expediente ao sugerir de pronto a conveniência do abrigo do cocheiro, como era chamado, a uma pequena distância dali, perto da ponte But, onde eles poderiam encontrar bebidas sob a forma de leite e soda ou água mineral. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui para falar umas coisinhas para vocês. Tem palavras que às vezes a gente fica até com vergonha de falar que não sabe o que é aquilo, né? Porque às vezes a gente ouve tanto, mas eu já ouvi duas palavras aqui que eu acabei de ler, que uma é essa questão da ortodoxia e a outra das abluções. Vocês sabem o que é cada uma dessas coisas? A ortodoxia a gente sabe que é uma coisa assim, forçada, ferrada. A pessoa é aquilo ali, então, judeu ortodoxo, é judeu mesmo e cumpre todos os mandamentos ali daquela configuração religiosa. Né? Mas as abluções, por exemplo, vocês lembram do que se tratam as abluções? Eu também não me lembrava. Eu já ouvi as duas coisas, mas não A lembro. ablução celeste é assim, um tipo de purificação a partir da água. Isso, Né? exatamente. Né? Então, eu anotei Então, aqui, ó, as abluções é a questão de lavar o corpo ou parte do corpo. Né? O uhum. padre, quando está celebrando a missa lá, ele lava a mão e limpa assim antes de pegar na hóstia. E essa coisa é chamada ablução. Uhum. Então, é usado muito do ponto de vista religioso. Né? Agora, a Aqui, eu ortodoxia. até anotei isso, gente. Olha só, nem me lembrava mais, porque já tem tempo que eu fiz essa pesquisa aqui. Assim, olha, a ablução, né? Parte do ritual religioso em que o sacerdote católico despeja água sobre os dedos durante o ofertório e depois da comunhão, purificação por meio da água. Então, a ablução é uma purificação por meio da água, né? Oi, Celeste, você ia falar uma coisa? Ah, não. Não, é porque aqui no Ruais ele fala que era samaritanos ortodoxos. Eles Isso. é os samaritanos ortodoxos também, né? Aham, tem uma religião católica também que É, da, se separou do Papa, né? Se separou de Roma e é também o catolicismo ortodoxo, né? Então, Otus doxa, né? Doxa é a fé e aham, Otus é reto, a coisa reta. Não, é, não tem curva, não tem negócio de mais ou menos, de jeitinho, não tem nada disso. Tem que ser,
né? Então, o ortodoxo ele fica de acordo com uma doutrina religiosa que ele considera verdadeira e a única possível de salvação. As demais não servem, né? Então, tem também uma forma pejorativa, né, que se usa para esse termo, que é alguém conservador, rígido e que não se adapta a novas ideias. Então, o sujeito ortodoxo, ele pensa como ele pensa e ele não aceita escutar o que o outro pensa, sobretudo se for algo diferente do que ele pensa, né? O católico ortodoxo é aquilo que eu falei, né? A Igreja Ortodoxa se separou da Igreja Católica Apostólica Romana. Em 1054 ocorreu isso, porque eles acreditavam serem os únicos depositários da verdadeira fé e que a salvação só é possível ver pela Igreja, acontecer pela Igreja Ortodoxa, tá? Então, vocês me desculpem se eu introduzo umas coisinhas assim, mas eu acho Mas, importante, com né? certeza. Agrega para a gente, né? Refletir sobre os termos, sobre o sentido deles, o significado. Então, tá. Então, aí, continuando aqui, mas como chegar lá era a questão. Por ora, eles estavam tanto embaraçados, mas, visto que o dever claramente lhe conferia sobre o assunto, ele se pôs a refletir sobre os meios e modos apropriados, enquanto Stephen bocejava sem parar. Pelo que pudesse perceber, ele estava com o rosto um tanto pálido, de modo que lhe pareceu ser altamente aconselhável conseguir um meio de transporte qualquer que correspondesse à condição em que se achavam ambos, estando exaustos, principalmente Stephen, sempre se assumindo que houvesse alguma coisa encontrável no gênero. Consequentemente, depois de algumas medidas preliminares, como uma nova escovada, apesar de ter esquecido de pegar seu lenço um tanto espumoso de sabão, depois de ter prestado um bom serviço na limpeza das aparas, eles andaram os dois juntos ao longo de Beaver Street, ou melhor, a Alameda até a loja do ferreiro e a atmosfera nitidamente fétida das estrebarias na esquina de Montgomery. Então, olha aqui a gente já vai vendo, a gente vai se familiarizando tanto com o texto, que quando ele fala assim, nitidamente fétida das estrebarias da esquina, lembra lá o tomador de conta dos porcos, não é? Então, às vezes, a gente vê assim, um sinalzinho ali da associação que ele tenta fazer. Onde se afastaram para a esquerda, dali desembarcando na Amiens Street, pela esquina de Dunbergen. Mas, como confiantemente antecipava, não havia à vista, em parte alguma, sinal de cocheiro oferecendo serviço, exceto um carro de 4 rodas, provavelmente contratado por alguns camaradas dentro na farra, do lado de fora do hotel North Star. E não havia sintoma de fazer o menor movimento quando o Sr. Bloom, que nada tinha de assobiador profissional, tentou chamá-lo, emitindo 2 vezes uma espécie de assobio, com os 2 braços arqueados acima de sua cabeça. Leitor número 2. Esta era uma situação difícil, mas, apelando para o bom senso para suportá-la, não havia, evidentemente, nada a fazer senão enfrentar com coragem a questão e ir a pé, o que, consequentemente, fizeram. Assim, seguindo por Mullet e Signal House, que logo alcançaram, eles prosseguiram forçosamente na direção do terminal da ferrovia de Amiens Street. O Sr. Bloom, colocado em desvantagem pela circunstância de ter um dos botões de trás de sua calça, para variar o consagrado adágio, tido o destino de todos os botões embora,
entrando completamente no espírito da coisa, heroicamente, deu pouca atenção ao contratempo. Assim como nenhum dos dois estivesse particularmente com pressa, como acontecia, e a temperatura tivesse refrescado desde que o tempo melhorou depois da visita recente de Júpiter Pluvius, eles perambularam passando por onde o veículo vazio aguardava, sem passageiro ou cocheiro. Aconteceu que um limpa-trilhos da Dublin United Tramway Company acontecia estar voltando, e o homem mais velho recontou ao seu companheiro, apropos, o incidente de sua escapada milagrosa de pouco tempo atrás. Eles passaram pela entrada principal da estação ferroviária de Great Northern, o ponto de partida para Belfast, onde, naturalmente, todo o tráfego estava suspenso naquela hora tardia e passando pela porta de trás do necrotério, uma localidade não muito atraente, para não dizer até certo ponto horrível, mas especialmente à noite. Finalmente chegaram à taverna Dock e, a seu devido tempo, dobraram em Store Street, famosa por sua divisão C da delegacia de polícia. Entre este ponto e os armazéns altos, agora não iluminados, de Beresford Place, Stephen começou a pensar em Ibsen, de alguma forma associado em sua mente com o talhador de pedra Baird em Talbot Place, dobrando primeiro à direita, enquanto o outro, que estava agindo como seu filho dos achates, inalava com satisfação interna o cheiro da padaria de James Root, situada bem próximo de onde estavam. O odor verdadeiramente muito palatável de nosso pão de cada dia, de todos os artigos do público, o mais primordial e mais indispensável. Pão, o sustento da vida, ganhe o pão. Ó, diga-me onde se encontra o mágico pão. Na padaria de Hurk, diz o refrão. Aí penso que o próximo leitor poderia Tá. continuar se não É, houver nenhuma... tem nota, eu vou Tem ler. nota, Tem pois é. nota. Tem duas notinhas aqui, que é esse Júpiter Pluvius, latim, né? Significa Uhum. Júpiter, o deus da chuva. E a outra é esse Talbot Place, né? Stephen começou Talbot Place, Henrik Ibsen, dramaturgo norueguês, muito admirado pelo jovem Joyce. Tá? Então, aqui uma referência ao Henrik Ibsen. Ibsen, né, é bem conhecido. Então, aí o leitor número 3, né? Seguindo. Ah, Nancy, você está com o microfone fechado. Desculpa, gente. A Ruth, ao Ela seu... não, ela não fez a nota, Celeste, mas eu penso que vale a pena mencionar, né? Quando ele diz, logo após Talbot Place, dobrando primeiro à direita, enquanto o outro que estava agindo como seu filho dos achates. O filho dos achates é aquele amigo fiel, né? Aham, Como como o cão. Daí é uma locução, na verdade, é uma locução, né, latina que se refere ao amigo fiel. legal, Maísa, obrigada. Muito bom. Continuo? Sim, Agora eu me lembro. Acho que em para não Ruth, em Ruth. ao seu taciturno e para não falar mais claramente, ainda não completamente sóbrio, o companheiro, o Sr. Boom,
que houvesse o que houvesse, estava em plena posse de suas faculdades mentais, pode-se dizer, de fato, nojentemente sóbrio, disse uma palavra de precaução, os perigos da zona dos bordéis, mulheres de má reputação e vigaristas frajolas, que de vez em quando, apenas permissíveis, embora não como uma prática habitual, eram um consumado lugar perigoso para rapazes da sua idade, especialmente sob a influência do álcool, se tivessem adquirido o hábito de beber, a menos que se tivesse algum conhecimento de jiu-jitsu para qualquer contingência, pois mesmo um camarada derrubado no chão poderia dar um sério pontapé se não tivesse cuidado. Altamente providencial foi o aparecimento em cena de Corn Keller, quando Stephen estava beatificamente inconsciente. Não fosse aquele homem na brecha, surgindo na 11ª hora a fines, poderia ter acontecido que ele tivesse sido um candidato à ala hospitalar de acidentes, ou, falhando isso, à prisão e um comparecimento à Corte de Justiça no dia seguinte perante o senhor Tobias, ou, ele sendo procurador, o velho Al, quer dizer, o Marrone, o que significava desgraça quando espalhado coato. A razão pela qual ele mencionou o fato era de que muitos daqueles policiais que ele cordialmente detestava eram reconhecidamente inescrupulosos no serviço à coroa. E como o Sr. Bloom o salientou, recordando um ou dois casos na divisão A da Glam Brasil Street, estavam prontos para jurar que branco é preto. Nunca no lugar em que eram desejados, mas de preferência nas partes sossegadas da cidade, por exemplo, em Brook Road. Os guardiões da lei estavam bem em evidência, o motivo óbvio sendo o fato de serem pagos para proteger as classes altas. Uma outra coisa que ele comentou foi equiparem os soldados com armas de fogo ou pistolas de qualquer tipo, capazes de disparar a qualquer momento, que era equivalente a incitá-los contra os civis que, por acaso, brigassem por qualquer coisa. Continuo? Só um minutinho aqui. Aqui no Ruais, aonde o Bernardino colocou branco por preto, preto por branco, assim, o Ruais ele colocou jurare que o palheiro era agulheiro. É um caso para a gente olhar Aqui o original, né? no meu tá bem diferente também. Tem jurar em falso pela mãe mortinha. Aham. É o, Então, quer dizer, é alguma coisa deve ser que não é e a pessoa quer afirmar que é, né? quem tem o original é a Adriana, né? Ana. Eu tenho também, a Maísa também tem, mas Tenho, para só que achar agora, Não, para achar, não, mas depois vocês, por a favor. gente pode pesquisar. é, Uhum, Ainda mais que está no início, né? uhum. Então acho que eu vou me encarregar de fazer isso. É, uhum, tá. Eu acho que você podia terminar e ir até a outra página para terminar o parágrafo, né? Porque eu estou, na realidade, com a Xerox, com a cópia, eu não estou com o livro, então eu não sei as páginas exatas. Né? Tá. Não, é até chegar no final do parágrafo. Tá bom, então. Você desperdiçava o seu tempo, ele muito sensatamente o mantinha. E a saúde e também o caráter, além de que a mania de esbanjamento da coisa, mulheres dissolutas do demimonde fugiam com muitas libras na jogada. E o maior perigo de todos era com quem você se embebedava, embora no que tocava à questão muito vexatória dos estimulantes, ele apreciasse um copo de um velho vinho de boa safra da estação como não só nutritivo, mas também estimulante sanguíneo,
e possuidor de virtudes laxativas. Notadamente, um bom Borgonha, do qual ele era um leal adepto. Assim mesmo, nunca além de um certo ponto em que ele invariavelmente fixava o limite, visto que isso simplesmente levava a uma boa confusão, para não dizer nada sobre ficar praticamente à terna mercê dos outros. Acima de tudo, ele comentou negativamente sobre a descrição de Stephen por todos os seus confrères. Gente, eu não falo uma palavra em outra língua, tá? Vamos Tudo desculpando bem, aí. está ótimo. Frequentadores de bares, a não ser um muito evidente exemplo de vira-casacas por parte de seus confrades médicos em todas as Sim, circunstâncias, né? tá. Olha só, é, aqui tem sobre a deserção de Stephen, Stephen deserta, né? Faz como um soldado quando vai embora e deixa lá o pelotão sem ele, né? Então, deixa eu ler aqui, tem duas notinhas, que é assim, aquele homem na brecha, aquele homem na brecha é uma coisa coloquial que significa um homem que corajosamente, com sucesso, defende uma causa ou uma opinião, né? Então, é uma coisa popular, né? Uma fala popular. E a outra nota está em latim, né? Inescrupulosos. Ah, não está em latim, não, está na língua mesmo. Inescrupulosos no serviço à coroa. É uma queixa comum. A Polícia Metropolitana de Dublin, apesar de irlandesa, era vista como um instrumento da polícia inglesa e do poder inglês. Porque a polícia sempre ela tem essa posição mesmo de estar. Na verdade, ela devia estar a favor, né, das pessoas, mas geralmente ela ameaça, assusta. Então, pode ser que se fazia um paralelo da polícia com o domínio inglês. Mas, Celeste, aqui está política. Hein? Política. A política inglesa Do poder inglês. e do poder. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Política. A política adotada era uma política de opressão, né? Então, como a Inglaterra também fazia essa opressão, então eles faziam essa associação da política, que eu fiz o ato falho de achar que era a polícia, né? Mas é a política inglesa e do poder inglês. Que, aliás, a política inglesa ela era bem policialesca mesmo, né? Porque ela fazia um trabalho de domínio da Irlanda, né? Então, essa obra ela vai mostrando muito isso para a gente também. Bom, então, seguindo aí, o leitor número 1 sou eu, né? Então, vamos lá. Esta era uma situação difícil, mas apelando para o bom senso para suportá-la, não havia evidentemente nada a fazer senão enfrentar com coragem a questão e ir a pé. E aquele era Judas. Não. E ele era Judas, disse Stephen. E aquele era Judas, disse Stephen. Celeste, você retoma de... E aquele era Judas, disse Stephen. Desculpa. Peguei do ponto errado, mas está bom. Acontece. Então, e aquele era Judas, disse Stephen, que até então não dissera nada vezes nada. Discutindo estes e tópicos semelhantes, eles foram direto por trás da alfândega e passaram por baixo da ponte Loop Line, onde de um braseiro de coque ou coisa no gênero queimava em frente à guarita da sentinela, atraindo seus passos arrastados. Stephen, por conta própria, parou sem nenhuma razão especial para olhar para um monte de áridas pedras arredondadas e, pela luz que emanava do braseiro, pôde distinguir a figura mais escura do vigia da corporação dentro da guarita obscura. Começou, então, a se lembrar que isso tinha acontecido ou sido mencionado como tendo acontecido antes,
mas depois de razoável esforço, ele se lembrou que reconhecia na sentinela um amigo Condam, de seu pai, Gunley. Para evitar o encontro, ele se aproximou das colunas da ponte da ferrovia. Alguém o cumprimentou, disse Bloom, uma figura de altura média, rondando evidentemente debaixo dos arcos, saudou novamente, bradando: noite, como fosse, boa noite, né? Last night, alguma coisa por aí, né? Então, Stephen, naturalmente, andou meio tonto e parou para devolver o cumprimento. O Sr. Bloom, movido por motivos de inerente delicadeza, pois ele acreditava em não se intrometer onde não era chamado, se afastou, mas permaneceu, no entanto, no qui-vive, com apenas uma sombra de ansiedade, embora nada atemorizado. Embora pouco usual na área de Dublin, ele sabia que não era de todo desconhecido, que criminosos que não tinham praticamente nada para sobreviver ficassem em circulação à espreita e geralmente aterrorizassem pedestres pacíficos, colocando uma pistola em suas cabeças em algum lugar isolado fora da cidade propriamente dita, vadios famintos, semelhantes aos das margens do Tâmisa, podiam estar à espera ali, ou simplesmente saqueadores prontos para fingir com qualquer dinheiro que pudessem obter rapidamente numa ação moral, a bolsa ou a vida, deixando-o ali por uma questão de princípios, amordaçado e garroteado. Stephen, isto é, quando a figura que o abordava se aproximou, embora não estivesse num estado particularmente sóbrio, reconheceu o hálito forte do mosto apodrecido de Corley, Lord John Corley. Esse Lord John Corley, ele é um personagem que aparece também nos Dublinenses, né, no livro dos Dublinenses, em um dos contos. Ele era o filho mais velho do inspetor Corley da divisão G, morto recentemente, que tinha se casado com uma certa Catherine Bruff. Eu vou ler as notas, porque a página aqui finalizou, então, para não perder o time aqui, né, eu vou ler aqui. É uma notinha só, na verdade. Isso que eu já falei, né? O Lord John Corley é um personagem que aparece em Dublinenses. Então, seguindo aqui, seu avô, Patrick Michael Corley, de New Ross, tinha casado com a viúva de um publicano de lá, cujo nome de solteira tinha sido Catherine, também, Catherine Talbot. Havia rumores, embora não provados, que ela descendia da casa dos lords Talbot e Malahide, em cuja mansão, realmente uma residência incontestavelmente requintada no gênero e digna de ser vista, sua mãe ou tia, ou alguma parenta, ou alguma parenta, uma mulher, conforme era comentado, de extrema beleza, tinha desfrutado a distinção de estar a serviço na lavanderia. Isso, por conseguinte, é a razão pela qual o homem ainda comparativamente jovem, embora dissoluto, que agora se dirigia a Stephen, era tratado por alguns com propensões jocosas como Lord John Corley. Aí o leitor 2. Pegando Stephen de lado, ele falou aquela costumeira cantada melancólica. Nem sequer uma quantia ínfima para pagar um alojamento noturno. Todos os seus amigos haviam desertado. Além do mais, ele tivera uma briga com Linehan, para quem, disse a Stephen, chamou de maldito vil bêbado, com um bocado de outras expressões indesejáveis.
Ele estava desempregado e implorava que Stephen lhe dissesse onde, neste mundo de Deus, ele podia conseguir alguma coisa, qualquer coisa, para fazer. Não, era a filha da mãe da lavanderia, que era irmã de criação do herdeiro da casa, ou então eles eram relacionados de qualquer forma através da mãe. Ambas ocorrências acontecendo ao mesmo tempo, se tudo não fosse uma total invenção do princípio ao fim. De qualquer jeito, ele estava quebrado. Eu não lhe pediria nada senão, prosseguiu ele. Eu lhe juro solenemente, e Deus o sabe pelo fato de estar sem um níquel. Vai haver um emprego amanhã ou no dia seguinte? Disse-lhe Stephen, num colégio de meninos em Dalkey, para assistente de um professor, Sr. Garrett Deasy. Tente lá, pode mencionar o meu nome. Ah, meu Deus, replicou Corley. Eu não poderia de jeito nenhum lecionar numa escola, cara. Eu nunca estive entre os inteligentes como vocês, acrescentou com um meio riso. Fui reprovado 2 vezes nos júniores do Christian Brothers. Eu mesmo não tenho lugar para dormir, informou-lhe Stephen. À primeira vista, Corley estava inclinado a suspeitar que era alguma coisa que tinha a ver com o fato de Stephen ter sido dispensado do seu alojamento por trazer da rua para dentro uma maldita mulher da vida. Havia uma pensão barata em Marlborough Street, da senhora Melanie, mas era uma de apenas 6 pence e cheia de indesejáveis. Mas Macaulay lhe disse que se podia conseguir uma bastante decente em Brazenhead, lá na Wine-Tavern Street, o que era remotamente sugestivo para seu interlocutor do frade Bacon, por um shilling. Ele também estava faminto, embora não tivesse dito uma palavra a respeito. Alguma nota, Celeste? Não, Então, vamos lá, Nancy. Você continua? Sim. Apesar de esse tipo de coisa acontecer, uma noite sim, outra não, ou mais ou menos isso, ainda assim os sentimentos de Steve levaram, em certo sentido, a melhor, embora ele soubesse que a conversa fiada, nova em folha de Corley, comparável em todos os aspectos com as outras, dificilmente merecia muito crédito. No entanto, essa expressão em latim aí, fulminarus malorum miseris, succurrese disco, como observa o poeta latino, acontecia que, se a sorte favorecesse, lhe fosse pago seu salário depois de cada metade do mês, no dia 16, que era, aliás, a data do mês, embora boa parte dos recursos estivesse toda comida. Mas a nata da piada era que nada fazia com que saísse da cabeça de Corley que Stephen vivia na abundância e não tinha mais nada a fazer senão distribuir o necessário. Ao passo que ele pôs a mão no bolso de qualquer forma, não com a ideia de encontrar alguma comida ali, mas pensando que pudesse lhe emprestar qualquer coisa, até um shilling ou coisa semelhante, de modo que ele pudesse se esforçar, acontecesse o que acontecesse, e ter o suficiente para comer, mas o resultado foi negativo, pois, para seu vexame, descobriu que o seu dinheiro vivo estava em falta. Alguns biscoitos partidos foram todo o resultado de sua investigação. Ele tentou ao máximo recordar por um momento se tinha igualmente perdido. Ele podia ter tido ou deixado tudo em algum lugar, porque nessa eventualidade não era uma perspectiva agradável. Na verdade, muito pelo contrário. Estava inteiramente por demais exausto para estabelecer uma busca meticulosa, embora ele tentasse recordar.
Quanto aos biscoitos, ele vagamente se lembrava. Quem precisamente os deu a ele? Então se perguntava onde fora que ele comprara. No entanto, num outro bolso, ele se deparou com o que supôs, no escuro, serem moedas sem menor valor. Erroneamente, contudo, como seria comprovado. Estas são meias coroas, cara, corrigiu o Collor. E assim, na realidade, elas comprovaram ser. Steve, de qualquer maneira, emprestou-lhe uma. Leitor número 1. Obrigado, respondeu Corley. Você é um cara legal. Eu lhe pagarei um dia. Quem é esse com você? Eu o vi algumas vezes no Bleeding Horses, em Camden Street, com Boylan. O colador de cartazes. Você podia dizer uma palavra favorável a meu respeito para que eu fosse aproveitado ali. Eu usaria um anúncio sanduíche, só que a moça no escritório me disse que os candidatos já estavam lotados para as próximas 3 semanas, meu caro. Puxa, é preciso reservar com antecedência, cara, como se fosse para uma ópera da companhia Carl Rosa. De qualquer forma, não ligo a mínima desde que eu consiga um emprego, até mesmo de gari. Aí tem 2 notinhas aqui nessa página que a gente acabou de ler, que é o seguinte: Brazen Heather, Frade Bacon. O nome Brazen Heather Hotel faz Stephen se lembrar da peça de Honorable History of Friar Bacon and Friar Bundy, a honrada história de Frei Bacon e Frei Bungo, de Robert Greene. É uma nota. E a outra: O dignarus malorum miseris succurrere disco. Latim: os males, não me sendo desconhecidos, sei como ajudar os desgraçados. Adaptação do trecho da Eneida de Virgílio. Tá? São essas 2 notas. Subsequentemente, não estando mais tão deprimido depois de 2 shillings e 6 que recebeu, ele informou Stephen a respeito de um homem de nome Beggs Comiskey, que disse Stephen o conhecer bem lá do Fulham. O cordoeiro guarda-livros dali que costumava frequentar os fundos do bar Nagle com O'Mara, e um camaradinha com uma gagueira de nome Taig. De qualquer forma, ele foi preso anteontem e multado em 10 shillings como bêbado e desordeiro, e por se recusar a ir com o policial. Nesse ínterim, o Sr. Bloom ficou se esquivando nos arredores das pedras arredondadas perto do braseiro de coque, em frente à guarita do vigia da corporação, que, evidentemente, um glutão de trabalho, como lhe ocorreu, estava tirando tranquilamente uma soneca para todos os efeitos, por sua conta e risco, enquanto Dublin dormia. Ao mesmo tempo, ele lançava de vez em quando um olhar casual ao interlocutor de Stephen, trajado nada imaculadamente, como se tivesse visto aquele nobre em algum lugar ou outro, embora ele não tinha condição de verdadeiramente precisar, nem tinha a mais remota ideia de quando, sendo um indivíduo equilibrado que podia, aliás, dar pontos em termos de observação sagaz. Ele também observou seu chapéu bem dilapidado e indumentária geral desalinhada, testemunhando uma penúria crônica. Obviamente, ele era um de seus parasitas, mas, quanto a isso, era apenas uma questão de alguém caindo em cima de seu vizinho do lado, em toda a sua profundidade, por assim dizer, uma profundidade mais profunda, e, quanto a isso, o homem da rua, que por acaso fosse julgado e condenado à prisão,
com trabalhos forçados, com ou sem opção de pagar multa, seria mais completa, rara vis. Em todo caso, ele tinha uma dose consumada de fria audácia ao interceptar as pessoas àquela hora da noite ou da manhã. Isso era bem desagradável. O par se despediu e Stephen se juntou ao Sr. Bloom, que, com seu olho atilado, não pôde deixar de perceber que Stephen tinha sucumbido à brandiloquência de outro parasita. Aludindo ao encontro, ele, quer dizer, Stephen, disse rindo: ele está numa maré de pouca sorte. Ele me pediu para eu lhe pedir, para pedir a alguém chamado Boylan, um colador de cartazes, para lhe dar um emprego como homem sanduíche. Homem sanduíche é aquele que põe aquela placa que fica na frente e atrás, né? E o homem fica no meio. Uhum. Então, vocês querem comentar alguma coisa sobre essas passagens? Aqui tem duas notinhas, que são as seguintes. Companhia Carvosa, popular companhia inglesa de ópera, o violinista Carpus foi o seu fundador. E a outra nota, rara vis, é latim, ave rara. Ô, Celeste, essa companhia Carl Rosa está nesse parágrafo que está a ave raras, rara aves? Está no mesmo parágrafo? Eu acho que não, mas vamos confirmar. A companhia Carro, no mesmo parágrafo, sim, pode ser, mas só que um está numa página e vira para outra página, né? Talvez seja isso. Não, mas Não, lá não no. estou vendo esse ave rara aqui, não. Mas Espera aí, está mais abaixo eu aqui. ler agora, Hein? rara aves. Rara aves. Então, você não acabou de ler? Não, está em parágrafo diferente, Celeste. Essa. Tá no parágrafo que começa nesse ínter, e o senhor Bloom ficou se esquivando, tá? Rara aves. Uhum. E o, o outro que você perguntou, o Carrose, ele está aqui no Companhia Carrosa. Está no mesmo parágrafo onde o Corley agradece. Obrigada, você é um cara legal, eu lhe pagarei um dia. Né, que ele ganhou, ele pegou emprestado ali o dinheiro, né? Está nesse mesmo parágrafo. Tá bom, obrigada. Só ler aqui, eu usaria um anúncio sanduíche, só que a moça do escritório me disse que os candidatos já estavam lotados para as próximas 3 semanas. Puxa, é preciso reservar com antecedência, como se fosse para uma ópera da companhia Carl Rosa. Carl Rosa. De qualquer forma, não ligo a mínima, desde que eu consiga um emprego, até mesmo de gari. Quer dizer, estava desesperado, né? Atrás de emprego. E aqui, no final desse parágrafo, aqui que está o rara aves. Seria mais completo, rara aves. Né? Uhum. Ok. Aí o leitor número 2, né? Sim. O par, você terminou, o par se despediu e Stephen se juntou aí, né? Ao senhor Bloom. Como homem sanduíche. Ah, sim, sim. Ah, A essa esta notícia, a qual ele aparentemente manifestou pouco interesse, o senhor Bloom olhou distraidamente pelo espaço de meio segundo ou coisa parecida na direção de uma draga de caçamba, regozijando-se com o nome profundamente famoso de Eblana, atracado ao longo do cais da alfândega e muito possivelmente fora de uso, e então observou evasivamente. Todo mundo tem sua cota de sorte, dizem. Agora que você está mencionando isso,
Seu rosto me era familiar. Mas, deixando isso por um momento de lado, quando você desembolsou, indagou, se não estou sendo inquisitivo demais. Meia coroa, respondeu Stephen. Acho que ele precisa disso para dormir em algum lugar. Precisa, proferiu o Sr. Bloom, não manifestando a menor surpresa com a informação. Posso dar facilmente crédito a essa declaração e garanto que ele invariavelmente dá. Cada um de acordo com suas necessidades ou cada um de acordo com seus atos. Mas, falando sobre coisas em geral, onde, acrescentou ele com um sorriso. Você mesmo vai dormir? Caminhar para Sandy Cove está fora de questão. E mesmo supondo que você fosse, você não vai entrar lá depois do que ocorreu na estação de Westland Road. Meramente esfalfar-se lá por nada. Não tenciono me aventurar e lhe dar ordens, quaisquer que sejam, mas por que você saiu da casa de seu pai? Em busca do infortúnio, foi a resposta de Stephen. Eu encontrei seu respeitável pai numa ocasião recente, retrucou diplomaticamente o Sr. Bloom. Na verdade, hoje, ou para ser mais estritamente preciso, ontem. Onde ele está morando atualmente? Percebi durante a conversa que ele tinha se mudado. Creio que ele está em algum lugar em Dublin, respondeu Stephen despreocupadamente. Por quê? Foi no cemitério, né, que ele encontrou o pai do Stephen, né, e falou hoje, mas só como já tinha virado meia-noite, ele corrigiu, né? É interessante a gente prestando atenção nessa questão das horas, né, que ele mesmo corrigiu, não foi ontem. Ontem. Um homem dotado, disse o Sr. Bloom sobre o Sr. Dédalus pai, sob mais de um aspecto, e um bom raconteur, se jamais existiu algum. Ele tem, bem legitimamente, muito orgulho de você. Talvez você pudesse voltar, arriscou, pensando ainda na cena muito desagradável no terminal de Westland Road, quando foi perfeitamente claro que os outros dois, isto é, Mulligan e aquele amigo turista inglês, que eventualmente desapontou o terceiro companheiro, estavam patentemente tentando, como se toda a droga da estação lhes pertencesse, escarpulir de Stephen na confusão, o que eles realmente fizeram. Nenhuma resposta resultou, contudo, da sugestão. Tal como foi feita, a visão mental de Stephen, estando por demais ativamente ocupada em retratar novamente a lareira de sua casa, a última vez que a viu com sua irmã Dilly, sentada junto ao fogo, o seu cabelo solto, esperando que um chocolate inferior e fraco, Trindade, que estava na chaleira coberta de fuligem, ficasse pronto de modo que ela e ele pudessem bebê-lo com água de farinha de aveia em lugar de leite, depois dos arenques de sexta-feira que tinham comido, 2 por um penny, com um ovo por cabeça para Maggie, Buddy e Katie. O gato, nesse ínterim, debaixo da tábua de passar roupa, devorando uma mixórdia de cascas de ovos e cabeças e ossos de peixe tostados num quadrado de papel marrom. De acordo com o terceiro preceito da Igreja de jejuar e se abster nos dias comandados, tratando-se de quarto tempo, ou, senão, de dias de cinzas ou coisas semelhantes. Gente, hoje eu vou precisar parar por aqui, tá? Certo. Porque estou com algumas questõezinhas aí para resolver, mas já são 2h16, daqui a pouquinho já é 2h30. Então, eu quero agradecer a vocês a presença, a delícia desse encontro. E está todo mundo aí animado em seguir com o Eu Meu?
Sim, com certeza. Sim, com certeza. Ai, que bom. É isso aí. Então, nos encontramos na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário de 1 hora. Certo. Beijo. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, tchau, meninas. tchau. Estou congelada aqui, viu, gente? Hein? Tchau. Minha Ah, internet congelou. aham. Tchau. Tchau, tchau, Nancy. Tchau, tchau, pessoal.